Olá, bem-vindo, bem-vinda à TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Queremos dedicar esse programa ao direito à educação pública de qualidade. Está em discussão no Brasil, está sendo implementado o programa Mais Médicos, que está trazendo alegria para muita gente, inclusive para o povo pobre brasileiro, mas tem muitas pessoas, e conselhos regionais de medicina questionando essa postura. Então, para conversar conosco sobre esse assunto aqui e outras questões, nós temos a alegria de receber hoje aqui no Palavra Ética a doutora Dayana Elias Rodrigues. Dayana, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada, é um prazer estar aqui. Beleza. Dayana Elias Rodrigues é médica, pediatra do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, integrante também do Fórum em Defesa do SUS de Minas Gerais e atualmente trabalha em Betim, aqui na região metropolitana e também no plantão aqui em Belo Horizonte, não é? Exatamente. Beleza. Dayana, tomar a liberdade de chamar Dayana. Claro. Porque tem muita gente que diz doutor, mas ele nem fez doutorado ainda, né? Isso mesmo. Aliás, você está fazendo um mestrado, não é? Mestrado, isso. Agora comecei o mestrado em saúde pública. Saúde pública, e você é formada em medicina pelo FMG, não é? Pela Universidade Federal de Minas Gerais e fiz residência depois em pediatria e infectologia também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Beleza. Dayana, antes da gente entrar nos assuntos aqui da saúde pública e avaliar um pouco esse programa do Mais Médicos, no Brasil, contar um pouquinho de se apresentar. Onde é que você nasceu? Qual um pouco do percurso assim, da infância e da adolescência? Por que você resolveu estudar medicina? Eu sou natural de Esmeraldas, que fica próximo aqui de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, e sou especificamente de um distrito que chama Caracóis de Baixo, que eu tenho inclusive muito orgulho de ser de lá. E vim para Contagem para estudar no 2º grau. Então, eu fiquei durante esse tempo em Esmeraldas e depois mudei para Contagem, que é onde eu resido atualmente. Que é ao lado de Belo Horizonte também, né? Isso, ao lado de Esmeraldas e de Belo Horizonte. Então, eu mudei no 2º grau, fiz o 2º grau em Contagem e depois entrei para a universidade. Cheguei a morar aqui em Belo Horizonte 1 ano durante o período da residência, mas voltei para Contagem. Qual foi o clique? Por que essa opção por medicina e especificamente por medicina social, coletiva, pediatria? Eu tive apesar de não ter ninguém na família, que foi para a área médica, mas isso sempre fez parte das minhas opções mesmo, essa coisa de também poder fazer um pouco mais, eu acho que foi muito sendo levado por isso, E depois essa questão da saúde pública, depois que a gente conhece, o sistema de saúde do Brasil, a gente entende um pouco mais, do significado da saúde para os seres humanos, que me fez acabar caminhando aí pelos rumos da saúde pública mesmo, amar isso. Dayana, e você já peregrinou um pouco pelo Brasil e pelo mundo, não foi? Eu tenho algumas experiências, foram curtas, mas muito marcantes. Já tive uma experiência algumas vezes, inclusive na África, o país foi Angola. Nós estivemos trabalhando com AIDS pediátrico, uma situação extrema, de extrema vulnerabilidade social, de situação extrema mesmo de saúde, de precariedade. Aqui no Brasil, especificamente, já estive no sertão nordestino e trabalhando por um onde? tempo. Qual eu estado? Trabalhei no centro-oeste da Bahia, um lugar que chama Paratinga. Eu fiquei lá por 5 meses. E por que não deu para ficar? Porque na prática você foi mais médica para o sertão da Bahia e você voltou? Pois é, nós tivemos um problema no sertão da Bahia, e na verdade fui mandada embora nessa época por questões políticas. Isso é muito comum nos interiores, Essa precariedade das relações trabalhistas, essas questões políticas acabam interferindo muito no trabalho. Era o coronelismo lá, ditando o que os médicos tinham que fazer? O que foi?
Nós fomos contratados por um grupo político que perdeu as eleições e aí antes do término de qualquer contrato eles acabaram mandando as pessoas embora nesse sentido, porque né, tinham que pagar as dívidas e então todo mundo acabou sendo mandado embora mesmo nessa época. E você já esteve também no norte do Brasil? No norte do Brasil, uma experiência que foi linda com os índios do Acre e foi realmente na floresta, né? Então eles tinham poucos contatos ainda com essa parte urbana, né? Atual, e foi gratificante mesmo a experiência de perceber como há outras maneiras de estar saudável, né? Fora das tecnologias, fora do estilo de vida que a gente leva hoje e se consegue viver muito bem. Daiana, você já esteve em Cuba e conhece o sistema médico cubano? Eu estive em Cuba, sim, estive em Cuba. Eu tenho muita admiração pela ilha. E o que a gente sabe do sistema de saúde cubano? Assim, eu não fui lá fazer nenhum tipo de estágio, né? Eu fui por curiosidade para conhecer mesmo a ilha, então eu não tenho um aprofundamento dentro do sistema de saúde cubano, mas o que né, a gente percebe é que eles têm características louváveis de formação dos médicos, muito baseada em atenção primária, em promoção, em prevenção, além de atenção, né? Então a gente não pode esquecer essa parte da atenção, que é extremamente importante, mas eles trabalham também com prevenção e promoção. E como a gente consegue expectativas de vidas tão altas, mortalidade infantil mínima, né? Sem suporte tecnológico, industrial. Então, é muito admirável como que a gente consegue fazer de uma maneira diferente, né? Que às vezes a gente não precisa ser tão bombardeado pela indústria farmacêutica, pelas indústrias de equipamentos, para que a gente realmente faça uma boa medicina. Então, Cuba é um exemplo, eu acho que é um exemplo a ser seguido com todas as suas contradições, como nós temos as nossas, eles também têm suas contradições, mas é louvável. Ô, Daiana, junho de 2013 provavelmente ficará para a história como um mês de uma erupção de manifestações populares, né, liderada pela juventude brasileira e assim levando para as ruas um monte de gritos e de reivindicações. E um dos gritos era: queremos saúde, não aguentamos mais a desgraça e o caos que está o SUS, né? Sistema Único de Saúde, aliás, que não é único, né? O único é em Cuba, mas aqui tem um sistema privado também, né? E aí, o governo brasileiro, parece, pressionado, parece que também estimulado por essas reivindicações, resolveu tocar para frente o programa Mais Médicos. Qual a avaliação que você faz desse programa, que, pelo que eu conheço assim, né, diz importar médicos de vários países, né, e parece principalmente cubanos, para reforçar o time dos médicos, aqui que diz que está faltando muitos médicos no interior. Então, qual a avaliação que você faz desse programa, Mais Médicos? Eu acho que foi um programa corajoso, né, assim, porque essa questão da falta de médicos no Brasil, ela é histórica, é real. Falta em números absolutos mesmo médicos no Brasil. Hoje a gente tem, a nossa média é de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. E um adendo aqui, por exemplo, Cuba tem 6 médicos, né, para cada 1.000 habitantes. E outros países que até o Brasil quer usar como referência, em torno de 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Então a gente vê que a gente tem um número real mesmo diminuído aí de médicos. Então, em Cuba tem 6 vezes mais médicos. Em torno disso, né? Proporcionalmente. Proporcionalmente, né? O que permite eles, né, exportarem os médicos mesmo. Mas então o programa ele surge com essa demanda das ruas, mas é importante a gente entender que a demanda é por mais saúde e não apenas por mais médicos. E o programa, pelo que parece, pelo que é colocado pelo Ministério, ele propõe realmente a vinda de médicos. E inicialmente isso foi aberto para médicos brasileiros. Se inscreverem, né? Se inscreverem, né? Não foi inicialmente para que médicos cubanos viessem, médicos brasileiros se inscrevessem. Depois abre
para médicos estrangeiros de maneira geral e mais especificamente para os cubanos, porque há essa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, né, e o governo brasileiro, e eles têm essa disponibilidade dos médicos. Mas não fica só nos médicos, né? Então, a ideia, né, que a gente tenha mais saúde, mais SUS, é que também seja investido em infraestrutura, que haja mais financiamento para o Sistema Único de Saúde, isso já é um problema crônico do sistema, e que também se mexa em vagas para medicina. Nas universidades. Nas universidades. Tanto vagas para medicina quanto para residência médica, que são os pós-formados, e que essas vagas para residência elas sigam a lógica da necessidade da população e não do mercado. Então, o programa parece ter 3 vertentes e a gente entende que a vinda de médicos seja emergencial, porque a gente precisa de transformações, medidas estruturais mesmo dentro do Sistema Único de Saúde. Dayana, se for comparar, assim, você já falou um pouco, mas assim, qual as diferenças no paradigma de saúde cubano e o paradigma de saúde, de medicina no Brasil? Quais as principais diferenças e semelhanças que dá para estabelecer? Nós temos hoje no Brasil universidades, né, estão em grandes centros, então elas estão concentradas. Nós temos, sabemos que a maior parte das pessoas que entram dentro das universidades federais para os cursos de medicina são pessoas de classe econômica mais elevada, então isso, né, existe esse perfil dentro da medicina e na formação nós temos uma formação muito voltada para a especialização. Então, em detrimento à atenção primária, em detrimento aos cuidados de prevenção e promoção. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes diferenças aí que nós tenhamos com os médicos cubanos, que eles têm uma atenção primária muito forte, né? O trabalho com promoção e prevenção de saúde é muito desenvolvido neles e a gente ainda está tendo que ir aos poucos resgatando, porque nossa formação não é voltada para... Até posso dizer, para o Sistema Único de Saúde, né? Você acha que na prática a prioridade é o sistema privado? Na prática, a lógica é do mercado. Então, pode ser que até, né, assim, pela sociedade que a gente viva, talvez o grande pensamento da maior parte das pessoas que formem é que vai ter o seu próprio consultório. E que vai, muitas vezes, através da medicina, angariar dinheiro. Muito dinheiro, né? E eu acho que falta muito esse reconhecimento do nosso papel na construção do Sistema Único de Saúde, de entender que nós somos sujeitos dele, que ele está em construção e que precisa, né, dessa luta, né? Que hoje, no Mais Médicos, inclusive, a gente tem que tentar ampliar essa luta mesmo, né? Pela infraestrutura, como eu falei, né? Pela questão da universalização das vagas de residência voltadas para o interesse da população. Ok, Dayana, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando a doutora Dayana Elias Rodrigues, que é médica pediatra, né, do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte. Ela trabalha em Betim, aqui na região metropolitana, e também na plantão aqui em Belo Horizonte. E está fazendo mestrado na Fiocruz em Saúde Coletiva. E a Dayana também é integrante do Fórum em Defesa do SUS de Minas Gerais. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui a doutora Dayana. Fique aí e voltaremos já já. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TV Comunitária está acessível também via internet, através do seguinte endereço, www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando a doutora Dayana Elias Rodrigues, que é médica pediatra do Sistema Único de Saúde aqui de Minas Gerais. Ela trabalha no SUS, né, em Betim e também aqui em Belo Horizonte. É integrante do Fórum em Defesa do SUS-MG. Nós estamos hoje com a doutora Dayana aqui, entre várias coisas, analisando o programa Mais Médicos, né? Doutora Dayana, não saiu no primeiro bloco, mas você falava assim dos 3 aspectos do programa Mais Médicos, né? Aumentar o número de médicos, aumentar o número de vagas nas universidades e o terceiro ponto, a infraestrutura, né? Exatamente. Mais financiamento e tal, né? Dayana, você percebe assim também, por exemplo, olhando antes que muita gente fala sabedoria popular e o Hipócrates também dizia que o melhor remédio é a boa alimentação. E o Brasil, desde 2009, né? Já há 5 anos é campeão no consumo e na importação, no uso de agrotóxicos, venenos na agricultura brasileira, né? E já tem um monte de pesquisas aí de universidades federais, né, do Ceará, do Mato Grosso, própria Fiocruz, da UNB, demonstrando assim a íntima relação que tem entre o crescimento do número de câncer e de tantas outras doenças e tudo ocasionadas por esse uso indiscriminado de agrotóxicos, né? O Unaí, noroeste de Minas, é um exemplo disso, né? Já estão até construindo o Hospital do Câncer em Unaí, uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, né? O número de pessoas com câncer está cada vez mais assustador. Você percebe, assim, uma grande contradição no programa de saúde dos governos brasileiros que toca para frente, né? Que se for, eu fico pensando assim, será que é correto dizer assim, tem que ter mais médico e menos agrotóxicos? Para a gente ter mais saúde pública? Perfeito, perfeito. Isso é até interessante, a gente tem que ter muito cuidado com essa culpabilização, às vezes, da figura do médico, né, pelos problemas de saúde, e isso está acontecendo muito depois que lançou o programa Mais Médicos, tem que ter esse cuidado. Porque independente se for médico, nutricionista, fonoaudiólogo, odontólogo, que nós precisamos de todos, né, para o cuidado à saúde, a questão é que nós precisamos trabalhar com a determinação social desse processo do adoecimento. Que é exatamente o assunto que você está pesquisando no mestrado, né? Exatamente. Saúde coletiva. Saúde coletiva e essa parte dos determinantes sociais. A questão dos agrotóxicos é muito clara, né, na alimentação e repercute a longo prazo, né, até nessa questão do câncer. E não só da alimentação, né? A gente vê que péssimas condições de moradia, péssimas condições de transporte, eu acho que mais profundamente falando, né? O tipo de sociedade que a gente vive, né? Da competição, do individualismo, do querer sempre estar, né, acima do outro, isso lesa muito o ser humano, né? Então, eu acho que passa por pensar um outro tipo de sociedade. Passa por distribuir a renda, especificamente no Brasil, isso é muito marcante, a gente precisa distribuir mais para a gente falar de saúde num conceito mais ampliado, né? Para que os profissionais de saúde realmente eles possam contribuir, porque senão a gente acaba tampando buracos. Que senão pode ficar uma doce ilusão, né? Inclusive muita gente gritando, queremos mais médicos, queremos mais leitos nos hospitais, mais hospitais. Se não mexer nessas causas sociais, não vai ter uma resposta sensata para o problema, né? Exatamente. O número nunca vai ser suficiente, o número de estabelecimentos de saúde, porque o que nós não estamos mexendo nas causas reais do problema, né? Outro dia eu vi uma doutora dando uma entrevista, ela falava um número exorbitante, falando que, não sei, não lembro bem, cerca de 70% das doenças do povo que chega no SUS são ocasionadas por essa desgraça social que nós temos. Tem pesquisas nesse sentido?
Eu não sei te falar em número, mas isso é muito claro nos atendimentos, né, que a gente faz. Como que as condições de trabalho, a exploração do outro, ela contribui para o adoecimento, né? Isso de maneira direta ou indireta, isso chega nas unidades de saúde e isso cansa muitos profissionais, né? Porque você fica muito de mãos atadas, porque o problema é maior mesmo. Mas que nós não podemos desanimar. Exatamente. Hoje, por exemplo, nessa onda aí da intensificação do trabalho, né, precarização das relações de trabalho, um monte de empresas aí trabalhando, o negócio é meta, né, então produtivismo e tem que produzir, e o pessoal trabalha tudo vaporado. Claro que não há corpo humano que resista a uma parafernália dessa, né? E na saúde isso é muito importante. Nós temos agora ondas de privatizações dentro do Sistema Único de Saúde. E isso em todas as áreas tem, mas na saúde isso está ficando muito claro, né? E isso é uma luta para quem está na defesa do SUS mesmo, porque inclusive adoece as pessoas, né? Quando eu terceirizo isso, a gente sabe que contribui para o adoecimento, nessa insegurança do trabalho. Esse cobrar excessivo, isso contribui para o nosso adoecimento também. Doutora Daiana, alguns meses atrás eu vi uma conferência na UFMG, na Faculdade de Educação, e o professor dizia um dado que eu fiquei assim, alarmado, não lembro a porcentagem exata, mas ele dizia que é um índice muito elevado do número de médicos que, via de regra, prescrevem basicamente o que aqueles rapazinhos da Bolsa Preta, os representantes dos laboratórios, chegam no consultório e apresenta como a última novidade que o laboratório tal lá descobriu. E quer dizer que a maioria, quem determina a prescrição, são esses rapazinhos dos laboratórios, e não o que os médicos aprenderam nos cursos de medicina. Isso é fato? É fato que a indústria farmacêutica influencia muito na formação médica, não só do Brasil, mas em todos os países, né? Porque é uma lógica do capital, do lucro a qualquer preço, então acaba tentando convencer profissionais em formação, o que eu acho mais sério, né? Porque eles vão dentro das escolas de medicina. E pode ser que influencie, sim. Inclusive, tem uma pesquisa americana muito interessante que pergunta para os estudantes de medicina, né? Uma pergunta, faz entrevistas individuais, então pergunta, olha, você é influenciado pela indústria farmacêutica? Ele fala, não sou, pode vir me visitar, eu jogo tudo fora, não ligo. Aí ele pergunta, você acha que tem algum colega seu aqui da faculdade que é influenciado pela indústria farmacêutica? Ele fala, não, colega tem, meus colegas são influenciados. E foi feito isso com 100% deles. Todos tinham colegas. Não confessam, mas né, tinham colegas que eram influenciados. Então a gente vê que, de uma maneira ou de outra, esse bombardeio da indústria acaba influenciando nas decisões médicas, o que é uma pena. Doutora Daiana, uma outra coisa que cada minha leiguice, né, técnica na área médica, vê se tem sentido. Como bom mineiro, eu desconfio que o sistema SUS tem que, de propósito, continuar um caos para que o sistema privado lucre muito. E também que o sistema SUS tem que continuar um caos para muitas empresas promover a redução salarial de parte dos seus funcionários. Veja se isso tem sentido. Imagina o seguinte assim, quanto mais caos está o SUS, mais uma fatia maior da sociedade se convence, fala, olha, não dá para mim esperar uns 6 meses para fazer tal consulta, tal exame e tal, a fila não anda e tal, então eu não consigo pagar um plano de R$700, eu vou pagar um aqui de R$150, R$200. Se melhorasse o SUS, muita gente desses planos privados iria para o SUS. E a outra fatia, um dia me marcou muito uma funcionária de uma grande empresa aí, na área de comércio, aí ela falou, eu estou ganhando R$1.500 e sou responsável por coordenar aqui quase 100 funcionários. Eu falei, você não acha muito pouco? Você tem uma responsabilidade dessa de gerenciar essa grande loja aqui, coordenar 100 funcionários e ganhar apenas R$1.500?
Você já está aqui há quanto tempo? Estou aqui há 16 anos. Você não acha baixo o seu salário? Sim. Eu falei, mas por que você não sai daqui? Eu não saio daqui porque aqui eu tenho um plano de saúde particular. Eu estou grávida, e aí com esse plano de saúde da empresa aqui, cobre quando eu preciso, minha filhinha pequena, minha outra que vai nascer, meu esposo e tal. Se eu for para uma empresa pequena, eu vou perder. Aí eu falei, uai, então quer dizer, o caos no SUS está justificando as empresas reduzir salário. Tem sentido essas análises ou não? Tem sim. Mineiro desconfiado é muito bom, né? Desde da criação, né, da formação, da constituição do Sistema Único de Saúde, do SUS, a gente às vezes brinca que ele nasce com um defeito congênito mesmo, pelo fato de permitir essa complementariedade do sistema privado. Ele nasceu para ser o primo pobre de um primo rico? A lógica deveria ser outra. Deveria ser o contrário, no mínimo. Mas, infelizmente, caminhou muito nesse sentido. E hoje, as empresas privadas de planos de saúde, as seguradoras, elas contribuem muito para esses financiamento inadequado do Sistema Único de Saúde. Como se eles crescessem muito às custas, né, dessas mazelas que a gente acompanha. Claro que tem questões políticas, né, claras envolvidas nisso, mas essa questão de cada vez mais a gente lançar a ideia de que o Sistema Único de Saúde é precário, é muito ruim, é fato que há muito que nós temos que avançar, mas nós já temos avanços muito importantes. É um sistema belíssimo, né, que está em construção. E todo esse jogo de interesses que coloca o sistema público como sendo ruim, como que nós temos que ter um privado, isso é claro que tem uma lógica por trás, né, que interessa a algumas pessoas que o sistema privado ele desenvolva cada vez mais, né, e que na verdade ele não só complemente, mas que ele acabe, né, minguando cada vez mais o SUS. Hoje a gente tem para os planos e para as seguradoras, tem muito essa questão de abater impostos, né? Então, isso gera uma série de financiamentos, assim, que poderiam ser utilizados para o SUS e que não são, né? Que acaba Daiana, prejudicando. Quase terminando o nosso tempo, mas uma última perguntinha aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer vários médicos cubanos trabalhando nas favelas de Caracas, na Venezuela, quando lá fui participar do 6º Fórum Social Mundial, né? E foi uma experiência inédita, assim, chegar numa favela e encontrar médicos morando ali numa casinha simples, atendendo num escritório pequenininho, né? E aí eu senti que ali eles eram muito mais próximos, né? E o povo dizia, esse aqui é dos nossos, irmão. Você sente, e alguém já me colocou o seguinte assim, falou, olha, parte dos motivos desse conflito agora é que muitos dizem assim, se aumentar o número de médicos cubanos atuando no meio da população, eles vão cativar o povo. E aí os médicos brasileiros vão ter que demonstrar mais competência e mais sociabilidade. Será? Eu acredito que nós temos muito a aprender com os médicos cubanos, sim. Mas nós temos o nosso jeitinho também, né, brasileiro, e nós temos, né, muitos médicos que têm essa interação com o povo. Eu acho que a gente tem que fazer uma mistura, né, aprender muito com eles e, né, eu tenho certeza que eles vão aprender muito com a gente também, né? Então eu acho que a gente precisa acolhê-los e aprender. Beleza, obrigadão de coração, obrigado a todos. Entrevistamos aqui a doutora Daiana Elias Rodrigues, médica do SUS de Belo Horizonte. Obrigado a todos e até o próximo programa, com a graça de Deus.